Rage Raptor recebeu novas cartas e junto com elas uma nova skill que tentam fazer o deck ser mais competitivo. Será que deu certo? Vamos ver nesse vídeo. Bom, tá aqui a minha decklist de Rage Raptor. Ela é um pouco diferente da última versão de Rage Raptor lá atrás que eu trouxe, justamente pela skill. A skill faz o deck jogar de uma forma diferente. E vamos começar por ela, a skill. Hoje do Links, quase todos os decks a gente começa pela skill. E o que ela faz? Revolução dos saqueadores. Você só pode usar o efeito secundário e terciário dessa habilidade uma vez por duelo. Você não pode fazer invocação especial de monstros, exceto monstros Rage Raptor e monstros Exceed. Isso é triste porque você não pode misturar o Rage Raptor com outras mecânicas, né? Te prende a só invocar os Rage Raptor. Não gosto muito dessa ideia. Aí vamos lá, o primeiro efeito dela é que você pode embaralhar no seu deck uma magia de rank up. Aqui fala que é uma magia de aumento de classe, força, Cavaleiros Fantasma, mas se eu não me engano pode ser qualquer rank up, você embaralha ela no deck. E em seguida você pode adicionar à sua mão um monstro ataque Raptor do seu deck. Seja um search, você pode voltar uma spell que esteja brincando a sua mão pro deck e buscar um monstro Rage Raptor. E o outro efeito é que você pode enviar para o seu cemitério um monstro da sua mão ou do seu campo, e em seguida adicionar um card de magia de aumento de classe do seu deck e baixar no seu campo uma mente inabalável do Raptor de fora do seu deck, que é essa trapzinha aqui, tá? E ela pode ser ativada nesse turno. Se o oponente controlar um monstro, você também poderá jogar do seu campo um monstro Rage Raptor do seu deck em posição de defesa costa para baixo, e sua posição de batalha pode ser mudada. Esse detalhe final faz com que o deck seja mais resiliente em turno 2, porque é um bicho que você joga no campo, você vomita no campo, caso o oponente controle o monstro, e quer volume para você fazer seus monstros Exceed. O deck se torna melhor turno 2 por causa desse detalhe da skill. E o principal efeito da skill é justamente esse hoje, tá? Você enviar um bicho da sua mão, adicionar uma rank up e setar a trap, você troca uma carta por duas, e dependendo se for turno 2 e o oponente tiver monstro no campo, você troca uma carta por 3. Então é realmente uma skill bem interessante, bem da quebrada. E o que essas cartas fazem, tá? Vou começar falando primeiro da trap, que é a mente inabalável do Raptor. Ela é uma trap contínua, e ela sempre é considerada como uma carta Cavaleiro Fantasma, uma carta Rage Raptor. E ela diz o seguinte: se você invocar por invocação Exceed usando um monstro Exceed de trevas como matéria, você pode escolher um card no campo, destruir. Então toda vez que você fizer um rank up, que é o quê? Que é invocar um Exceed por cima de outro Exceed, você escolhe a carta do campo e destrói. É uma interaçãozinha aí que o deck tem. E que traz de fora do deck, o que é interessante. Além disso, se esse casco faz pra cima na sua zona de magias e armadilhas for destruído por um efeito de carta, você pode baixar uma magia de aumento de classe diretamente do seu deck ou cemitério. Você só pode usar cada efeito dessa trap uma vez por turno. Então destruiu, seta uma rank up do seu deck. Show! E qual rank up que a gente utiliza nesse deck? É a magia de aumento de classe Força Cavaleiro Fantasma. Ela é um rank up magia rápida, tá? Que durante a fase principal, você pode banir um ou mais monstros de trevas do seu cemitério e depois escolher um monstro de trevas que você controla. Invoque por invocação especial do seu deck adicional um monstro Exceed, Phantom Knight, Rage Raptor ou Dragão Exceed, cuja classe seja igual ao do monstro alvo que você controla, mais o número de monstros banido, usando como matéria. Além disso, pelo resto do turno, depois que esse resto resolver, você não pode invocar monstros do deck adicional por invocação especial, exceto monstros Exceeds. Isso é considerado invocação Exceed, e você transfere as matérias deles para o monstro invocado. O que você vai fazer? Você tem um monstro Exceed rank 4 no seu campo. Se ativa essa magia, você quer invocar um rank 6 trevas. Você vai ter que banir 2 monstros, que é um para cada rank, dá alvo no seu rank 4, 2 monstros banidos, mais o rank 4, rank 6, você invoca o seu rank 6 e é a matemática aí que você faz. E é uma magia rápida, você pode ativar isso aqui no turno do seu oponente. Lembra que a sua trap, toda vez que você invoca monstro Exceed, utilizando um monstro Exceed de trevas como matéria, você escolhe a carta do campo e destrói. Então, uma das jogadas do deck é você fazer rank up no turno do oponente com essa magia, para trigar a trap e destruir uma carta do oponente. Uma jogadinha aí do deck. Tendo a skill em vista, chegamos nessa decklist. E ela é basicamente o que o Rage Raptor quer fazer. Invocar monstros no seu campo para fazer Exceed. E quais monstros temos aqui para fazer os nossos Exceeds? Tá? O primeiro deles é o Lannis Tributo, que ele tem o seguinte efeito durante essa fase principal: se esse card for invocado por invocação normal e especial nesse turno, você pode enviar um card Rage Raptor do seu deck para o cemitério. Então ele é um Foolish do seu deck. Além disso, ele tem um segundo efeito aqui, que se ele for no final da fase de batalha, se esse card destruir um monstro do oponente em batalha, você pode adicionar um card de magia rápida, magia de aumento de classe do seu deck à sua mão, e pelo resto do turno você não pode invocar monstro por invocação especial, exceto o monstro Rage Raptor, e cada efeito só pode ser usado uma vez por turno. Isso aqui eu nunca cheguei a utilizar, tá? Eu só uso o primeiro efeito, de da Foolish. E o principal alvo desse Foolish é o Lannis Imitador, porque o Lannis Imitador tem um efeito que durante a fase principal, se esse card estiver no seu cemitério porque foi enviado para lá nesse turno, você pode banir o Imitador e adicionar um card Rage Raptor do seu deck à sua mão. Então ele é um buscador do deck, é um searcher do deck. E além disso, ele no campo, se ele for invocado por invocação normal especial nesse turno, você pode aumentar em 1 todos os níveis dos seus monstros Rage Raptor. É outro efeito que esse card tem, que raramente você usa, mas saiba que você tem. 2 cópias dele, porque caso a gente abra com 1, a gente tem a outro no deck pra enviar ele pro cemitério pelo tributo. Uma cópia do Doloroso, tá? Que é o nível 1, só que ele tem um efeito que se ele tiver na sua mão, você pode escolher um monstro Rage Raptor que você controla, que tem a nível. Aí você sofre dano igual a metade do ataque ou defesa, que tiver o que for menos, e você invoca ele por invocação especial, e ele se torna do nível do monstro que você selecionou. Então normalmente você vai dar alvo em um monstro nível 4, e vai invocar esse nível 1 da mão, e ele se torna nível 4, e ele é mais um monstro para você fazer Exceed. Só que tem um ponto, você só pode utilizar ele como matéria Exceed
para a invocação de um monstro tipo besta alada. Então ele se limita aí, não é qualquer Exceed que você pode estar invocando com o Doloroso. Uma cópia do Cantante, ele é bem simples, se você controlar um monstro Exceed com a face para cima, você pode invocar o Cantante por invocação especial da sua mão, simples. 3 cópias do Estrangulador, e eu acho que ele é seu principal monstro, esse bicho aqui é realmente muito bom. Primeira coisa é que se você controlar um monstro de trevas, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Pelo resto do turno você não pode invocar monstros por invocação especial, exceto o monstro de trevas, então ele te trava em trevas. E além disso, se você controlar um monstro Exceed com um monstro Exceed de trevas como matéria, então, se ele tem um Exceed, ele tem que ter um Exceed de trevas como matéria. Você pode escolher um monstro Rage Raptor de nível 4 ou menos no seu cemitério e invocar o alvo por invocação especial, mas seus efeitos são negados. Então esse bicho aqui é realmente muito bom. Ele é volume de jogo, qualquer trevas no seu campo você consegue dar special dele na mão. E ele é mais volume ainda caso você tenha um Exceed com um monstro Exceed de trevas como matéria, porque ele invoca um bicho do seu cemitério. Então é realmente um excelente card, o Lance Estrangulador. E por último, mas não menos importante, eu uso 2 cópias do Indistinto. Ele é mais um nível 4, que ele tem o seguinte efeito. Se você controlar um monstro Rage Raptor, que não seja o próprio Indistinto, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. E se esse card for enviado para o cemitério, você pode adicionar outra cópia dele do seu deck à sua mão. Aí você pensa, caralho, que bicho bom! Por que esse bicho não é tão bom assim, tá? Você só pode usar cada efeito Indistinto uma vez por turno. Show! Você não pode invocar monstros por invocação especial no turno em que ativar qualquer um desses efeitos, exceto monstros Rage Raptor. O que isso implica? Se eu ativar algum desses efeitos desse bicho, eu não posso invocar mais Rage Raptor. E se eu já invoquei algum monstro que não seja Rage Raptor, eu também não posso mais ativar o efeito desse monstro. Isso trava muito. Se ele não tivesse essa limitação, ele seria uma das melhores cartas do seu deck. Que ele é um special grátis, caiu no cemitério, busca outro dele pra ser follow. Mas ele trava em Rage Raptor e você ainda consegue jogar. Por isso eu utilizo ele. Você ainda consegue jogar só com os Rage Raptor. Mas ele não é tão bom assim como o Estrangulador, por exemplo, que te trava em trevas. Você ainda consegue fazer outros monstros que não sejam Rage Raptor, mas que sejam trevas. Aí eu utilizo 3 cópias da Rank Up. Não pesa, porque, como eu falei, a skill tem um efeito de voltar a Rank Up da sua mão pro deck pra adicionar um monstro Rage Raptor. Então é mais consistência ainda eu rodar 3 Rank Up. Definitivamente não pesa. 3 lanças pra eu proteger meus monstros no turno 2. E pra eu setar e proteger meu monstro no turno 1 de Book e Cálice, tá? E 3 Cálices proibido para lidar aí com as vindas da vida, as interações via monstros. E eu posso também setar, e é mais uma interação pra mim. E aí chegamos no Extra Deck, que é aqui que as coisas acontecem. Eu utilizo uma cópia do Força Strix, ele é um dos mais simples do seu deck, você fazer utilizando 2 monstros de nível 4. Ele ganha 15 de ataque e 15 de defesa para cada monstro bestalado que você controla, exceto o próprio Força Strix. E uma vez por turno eu posso associar uma matéria dele para adicionar um monstro bestalada de trevas de nível 4 do seu deck à sua mão. Como o deck de trava em Rage Raptor não dá pra usar, sei lá, Zephyro, infelizmente. Então você vai adicionar qualquer nível 4 aqui do seu deck pra sua mão, tá? É um buscador do deck. Eu utilizo também uma cópia da nova carta, que é o Ataque Raptor Falcão Revolto Ataque Aéreo. É um monstro rank 6, que você também pode invocar esse card por invocação Exceed ao descartar uma magia de aumento de classe e usar um monstro Exceed Rage Raptor de classe 5 ou menos que você controla com matéria. Você transfere as matérias para esse card, tá? Se esse card for invocado por invocação Exceed, você pode escolher um monstro que seu oponente controla e destruir. E se ele estava com a face para cima, você causa dano ao seu oponente igual a metade do ataque que ele tinha no campo. Então, entrou, papoca o monstro do oponente e causa burn, se tiver com a face para cima. E além disso, se esse card em sua posse for destruído por um card do oponente e enviado para o cemitério, ou seja, batalha ou efeito, destruído por batalha ou prefeito, você pode invocar por invocação especial um Rage Raptor Falcão Revolto do seu deck arsenal. E se isso acontecer, associe esse card a ele como matéria. Que monstro é esse? É esse monstrinho aqui, que é outro rank 6, que ele tem o seguinte efeito: você pode associar uma matéria Exceed desse card, e nesse turno esse card pode atacar todos os monstros que seu oponente controla uma vez cada. Então ele bate em geral. E no começo da etapa de dano, se esse card batalhar com o monstro do oponente com a face para cima invocado por invocação especial, o ataque e defesa desse monstro se torna 0. Então ele bate em todo mundo, e se o monstro for invocado por invocação especial, ainda transforma o ataque em 0. Isso é um bicho bem agressivo. E se esse card tiver um monstro Exceed Rage Raptor como matéria, ele ganha o seguinte efeito: uma vez por turno, você pode escolher um monstro que seu oponente controla, destruir, e se isso acontecer, causa dano ao seu oponente igual a 1/4 do ataque que esse monstro tinha no campo. Então é um bicho extremamente agressivo. Baixa em geral, destrói monstro, e é isso. Esse bicho, se for destruído, invoca esse. Show. E aí, pra fechar os monstros Rage Raptor, eu utilizo um rank 5 Falcão Estranho. Ele tem o seguinte efeito: se esse card tiver um monstro Exceed com matéria Exceed, ele ganha esse efeito. Normalmente ele vai ter, porque você vai utilizar ele, porque você vai fazer rank up dele, né? Uma vez por turno, você pode associar uma matéria Exceed desse card e depois escolher um monstro que seu oponente controla, destruir, e se isso acontecer, causa dano ao seu oponente igual a metade do ataque original do monstro destruído. Show? É mais uma carta que tira monstro do oponente. E além disso, se esse card só pode for destruído por um card do oponente, em batalha ou prefeito, e enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro Exceed Rage Raptor no seu cemitério, exceto o próprio Falcão Estranho, invoque o alvo por invocação especial, e se isso acontecer, associe esse card a ele com matéria. Então ele é bem parecido aqui com esse monstro aqui, só que esse aqui ativa efeito descartando, só que esse aqui ativa efeito detachando carta, enquanto esse é quando ele é invocado, e os dois flutuam. São bons cards aí pra destruir carta do oponente. E aí vamos chegar no turno 1 padrão do deck, que é invocar o Dragão Exceed do Requiem Negro. O que esse bicho faz, tá? Se ele tiver o Rebellion original com matéria, ele ganha 2 efeitos.
Rebellion é esse aqui, tá? Que você faz utilizando 2 monstros de nível 4. Fácil de fazer nesse deck. E aí vamos lá, que efeitos esse monstro ganha caso tenha um Rebellion? Uma vez por turno, você pode associar uma matéria desse card e depois escolher um monstro com a face para cima que seu oponente controla. Mude o ataque dele para 0, e se isso acontecer, esse card ganha ataque igual ao ataque original desse monstro. Bem parrudo, né? Vai tirar o ataque todo, vai botar nesse bicho e você vai bater, vai dar muito dano. Então, bom efeito. Mas o efeito legal, principalmente para turno 1, é o segundo, que quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode associar uma matéria desse card, negar a ativação, e se isso acontecer, destrua o card, e depois você pode invocar por invocação especial o monstro Exceed do seu cemitério. Por que esse efeito aqui é muito interessante nesse deck? Porque, nesse deck especificamente, você faz esse bicho com o Rebellion de matéria e mais 2 monstros. E esse efeito de negação não é uma vez por turno. Enquanto você puder detachar material e tiver o Rebellion com matéria, você vai negar efeitos. Ou seja, juntar 2 Rage Raptor aqui para fazer o Rebellion e dar essa rank up para fazer o Requiem, você vai ter o Requiem com 3 matérias e o Requiem negando e destruindo 3 monstros do oponente. Isso é um turno 1 bem bom, tá? Bem bom. É um bicho com 3.000 de ataque e 2.500 de defesa. É um turno respeitável, até por isso a gente usa 3 lanças aí para proteger esse Requiem de eventuais books e cálices. Eu utilizo uma cópia do Cavaleiro Raptor, é um monstro rank 4 de trevas para deck de trevas genérico, e ele é sempre considerado como um card Phantom Knight e Rage Raptor. Esse ponto aqui é importante, porque lembra aqui que o seu Indistinto só deixa você invocar Rage Raptor, então mesmo que você ative um dos efeitos do Indistinto, você ainda consegue invocar esse bicho, isso é um ponto positivo. E qual é o efeito desse bicho aqui, tá? Você pode associar uma matéria desse card e invocar por invocação especial do seu deck adicional um monstro Phantom Knight, Rage Raptor ou Dragon Exceed que seja uma classe maior ou menor que a desse card, utilizando esse card com a fase próxima que você controla com matéria, mas destrua durante a fase final do seu oponente, e as matérias que estavam no Cavaleiro Raptor são transferidas para o monstro que você invocou, tá? Por que esse bicho é interessante nesse deck? Porque você consegue, sem utilizar suas magias de rank up, fazer um rank up dos seus monstros nível 5. Que aqui no caso pode ser o Falcão Estranho ou o Requiem aqui, mas o Requiem você não vai fazer muitas vezes. E também do novo monstro que é o Dragão Exceed da Rebelião Negra, só que eu consegui a façanha de não pegar nenhum dele. Sim, não peguei. Mas se você tiver, utilize, tá? Porque o que esse bicho faz? Esse card invocado por invocação Exceed não pode ser destruído por efeito de carta. Ou seja, esse efeito aqui do Raptor, de destruir o monstro durante a fase final do turno do seu oponente, já não vai destruir esse monstro porque ele não pode ser destruído por efeitos. E além disso, você pode associar uma matéria desse card para fazer com que esse card ganhe ataque igual à soma do ataque original de todos os outros monstros no campo. E depois, se esse card tem um monstro Exceed de trevas com matéria, vai ter aqui, que é o caso do Raptor, você nega os efeitos de todos os outros monstros com a face para cima no campo. E depois que esse efeito resolver, você não pode declarar ataques com outros monstros pelo resto do turno, exceto declarar ataque com o próprio Rebellion Arc, tá? Na prática, o que é? Você vai invocar esse bicho, aí o oponente tem lá, tem 2 dragões brancos no campo. Você ativa o efeito dele. 2 dragões brancos, você soma o ataque dos 2 dragões brancos, dá 6.000, né? O Rebellion vai ganhar 6.000 pontos de ataque e vai pra 9.000. E ele não pode ser destruído por efeito de carta. Esse bicho aqui é bem bom, tá? Tem ele, bota na decklist e tira esse monstro aqui, que não é ruim. Esse monstro aqui não é ruim, mas esse aqui é melhor. Como eu ainda não peguei ele, eu ainda tô abrindo a box pra fechar, pra pelo menos pegar um dele, eu coloquei o Vespanato. E o Vespanato não é uma carta ruim, tá? O que ele faz? Ele é um monstro rank 5, então como caralho você vai invocar nesse deck? Simples. Uma vez por turno você também pode invocar o Vespanato por invocação Exceed a usar um monstro Exceed de classe 4 que você controla com matéria. Sem gastar nada, você só invoca rank up de graça. Por que esse bicho é bom? Porque você de graça consegue ativar a trap, porque você vai invocar um monstro Exceed utilizando um monstro Exceed de trevas com matéria, triga a trap e destrói o monstro do oponente. Esse bicho aqui tem uns efeitos interessantes, tá? Ele não pode ser usado como matéria para invocação Exceed no turno que foi invocado por invocação Exceed. Ele tem dano perfurante, se ele bater em defesa, ele tem um perfurante. E se ele, invocado por invocação Exceed, sob o controle de seu dano, for destruído por um card do oponente, você pode escolher um monstro de nível 5 ou menos no cemitério e invocar o alvo por invocação especial, então ele flutua. Não é uma carta ruim, tá? Não é uma carta ruim nesse deck. O grande problema desse bicho é ele ser terra. Esse é o grande problema, é ele ser terra porque o seu Estrangulagor aqui te loca em trevas. E aí, se esse bicho fosse trevas, ele seria perfeito pro Rage Raptor. Como não é, ainda dá pra usar, mas ele não é tão bom assim quanto podia ser. O deck é isso, mano. O turno do deck é juntar 2 monstros nível 4 pra fazer o Rebellion e dar rank up no Rebellion pra invocar o Requiem. E você ter 3 negates de monstro. No turno 2 você tenta jogar ali pela skill invocando o bicho do deck, com volume, invocando seus monstros, destruindo o cartão oponente com a trap, quando você fizer rank up. Aí vai ter os bichos aqui pra tirar monstro do oponente. E é isso. Você tenta jogar assim. Vamos ver como esse deck funciona na prática. Vamos lá, o primeiro replay aqui, se eu não me engano, é contra um Altergeist. Deixa eu até ver aqui o que eu salvei aqui. Agora eu vim preparado, tá? O Altergeist que eu fui turno 2. Eu anotei aqui os replays. Raramente eu faço isso.
mas agora eu fiz, pra ficar mais organizado. Estamos evoluindo. 2 cálices que foram muito úteis nessa partida, um tributo e um estrangulador. Ele começa ali jogando de Buscacina e Linkuriboh, ele deu uma one for one, né? Descartou o Multifake, aí pela Buscacina buscou o Chitereiro, deu normal summon desse Chitereiro, setou aqui a manifestação, mais 2 cartas e passou o turno. Show! Começo jogando normal summon do Lanius Tributo, efeito do Lanius Tributo para enviar, logicamente, o imitador para o cemitério. Vou banir esse imitador para adicionar aqui o Doloroso. Agora eu vou dar Special Summon desse Doloroso, aí eu tomo o burn aqui pela metade da defesa do Tributo, tá? Ele fica nível 4, junto os dois aqui para fazer o Force Strix e ele começa dando manifestação. Para invocar esse Multifake, Multifake é efeito, ele ia invocar provavelmente a nível 2 do deck. E aí eu, opa, meu Cálice, Cálice no Multifake, só que aí ele tinha Spoofing, aí ele foi mais ligeiro que eu, porque ele consegue voltar esse Multifake pro deck e eu perdi o alvo do meu Cálice. Ou seja, ele vai ainda invocar, vai buscar uma seda e invocar outra do deck, tá? Pelo efeito do próprio Multifake. E ele ativa essa manifestação, dando o alvo na Buscacina e ativando em resposta o efeito da seda para voltar essa manifestação pra mão e voltar o meu Force Strix pro deck, tá? No caso, extra deck. E aqui, como eu tinha um outro Cálice, eu, opa, Cálice proibido na seda dele, não vai voltar meu Force Strix pro deck. E ele chega a invocar a Buscacina, invoca e ainda fica no campo, né? Beleza, agora do efeito do Force Strix, detacho o tributo para adicionar outro tributo. Vou ativar a skill agora, enviar esse tributo pro cemitério para adicionar Rank Up. E como ele controla monstro, setar trap e invocar um bicho do deck. Invoquei aqui o Estrangulador. Agora eu vou ativar a minha trap. Vou descartar minha magia para fazer o ataque aéreo. E aí, como eu invoquei por invocação Exceed, utilizando o monstro Exceed de Trevas como matéria, eu consigo ativar o efeito da trap e destruir uma carta do oponente. E como ataque aéreo foi invocado por invocação Exceed, eu consigo destruir um monstro do oponente. Então, pelo efeito do ataque aéreo, eu vou destruir a Buscacina, e pelo efeito da trap, eu vou destruir a seda. Aí eu dou um burnzinho ali, a seda vai reciclar a manifestação, e a Buscacina vai buscar uma carta do deck. Ele busca aqui a Cutínsula, chata, mas conseguimos lidar com ela. Eu vou flipar aqui meu Estrangulador e ativar o efeito dele, porque eu tenho aqui um monstro Exceed, que tem um monstro Exceed de Trevas com matéria. E aí eu consigo ativar o outro efeito do Estrangulador, que é invocar um Rage Raptor do meu cemitério. Invoca aqui o tributo. Vou juntar os dois para fazer o Cavaleiro Raptor. Agora eu vou detachar a matéria do Cavaleiro Raptor, ativando o efeito dele, para invocar o Falcão Estranho. Pelo efeito do Falcão Estranho, eu vou detachar a matéria para papocar o Chitereiro. Dar um bannezinho e ainda ter o Special do Estrangulador da mão, do Special dele. Bato aqui com o Estrangulador no Linkuriboh para forçar o efeito do Linkuriboh. E aí eu tenho 4.000 de dano aqui para finalizar. Lembrando que ele tinha 5.000 de vida, só que com os burns eu fiz ele voltar a ter menos de 4.000. E com os Exceeds eu consegui finalizar o TK dado contra o Altergeist. Vamos lá, aqui, ali foi um exemplo de turno 2, né, que eu dei OTK, e aqui vamos para exemplo de turno 1. Minha mão, assim, pode parecer brincada, mas lembrando que eu tenho efeito da skill de voltar uma magia de rank up pra mão e adicionar o monstro Rage Raptor. Agora eu vou ativar o efeito da skill pra enviar o monstro Rage Raptor da minha mão pro cemitério, pra adicionar rank up e setar a trap. Agora eu vou dar normal summon desse Estrangulador, do Estrangulador do tributo, enviar o imitador pro cemitério, vou banir ele pra adicionar aqui o Estrangulador. Como eu controlo o monstro de trevas, consigo dar Special Summon. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Rebellion. E aqui é um ponto, tá? Vamos lá. Você pode, lembrando, você pode setar essa rank up pra dar rank up no turno do oponente. Porque fazendo isso, você consegue trigar o efeito da trap e ter mais uma interaçãozinho ali de destruir carta do oponente. Por que eu não tô fazendo isso, não tô gostando de fazer isso? Eu no começo estava fazendo, só que algumas vezes eu tomei lança no Rebellion. Tomando lança no Rebellion, a minha rank up não resolve e eu não invoco o Requiem. E se eu tivesse invocado no meu turno 1 o Requiem, eu não teria tomado essa lança, tá ligado? Outra coisa é que o oponente pode dar MST na fase de apoio na sua rank up, na carta setada. Porque ele sabe que essa aqui é a trap, se você tiver mais uma setada, provavelmente é rank up. Se você não invocou no seu turno 1, ele vai dar MST nessa carta, o Cosmic. Então, é frágil você deixar, é arriscado você deixar pra invocar o Requiem no turno do oponente pra ganhar esse pop. Então, eu já no meu turno 1, já tô invocando o Requiem, tá? Já pra garantir, pra eu não tomar lança, MST, enfim. Eu perco essa destruição da trap, mas eu jogo mais seguro. E ter 3 negates de monstros, eu acho que já é o suficiente, tá ligado? Enfim, ele só ativa o zumbi hoje aqui, seta 2 cartas e passa. Ah, isso aqui é um grande problema do Rage Raptor, tá? Tô jogando, fiz meu turno 1, passei, voltou pra mim, ele é muito dependente do top deck. Ele não tem cartas que ativam o efeito no cemitério pra você ter um follow-up. Como eu já tive o efeito da skill de voltar uma rank up da minha mão pro deck e adicionar o Rage Raptor, se eu comprar uma rank up, ela vai estar morta. Talvez se esse efeito de voltar rank up da mão pro deck pra adicionar o Rage Raptor pudesse ser utilizado 2 vezes por duelo,
seria mais interessante, porque você teria mais cartas no seu deck pra você comprar no top deck e ter jogada. Mas não, é só uma vez por duelo, isso faz com que o deck tenha dificuldade. Ele faz o seu turno 1, volta e ele, se ele não comprar as cartas, ele tem dificuldade pra manter o duelo. E definitivamente é uma das fraquezas do Hate Raptor, tá? Não tem muito follow-up esse deck, tá ligado? Enfim, vou bater aqui no monstro setado dele, ele tinha uma Zera na mão, baniu uma Zera, aí ele uma Zera tiver efeito, eu tô negando, show. Ainda tem um Crow aqui, é boa essa carta contra o deck do cara. Ele vai dar normal sumo aqui do Caveira Samurai, eu deixei ele tiver efeito, porque se eu tiro ele é destruído e invoca o Nizombi do deck. Ele enviou pro cemitério aqui a Florescer, vai banir, eu vou negar, não vai invocar ninguém. Aí ele juntou os dois aqui pra fazer o Vendorro aqui, vai bater pra tiver efeito. O enviar pro cemitério é custo, infelizmente, mas eu nego o efeito do monstro pra ele não ganhar ataque, que ele ganharia aqui, no caso, 1600 de ataque, é pra 3 de 200, mataria meu bicho na porrada. Neguei o efeito e neguei invocando aqui o Exige do meu cemitério, tá? E aí, eu tô sem matéria aqui no Requiem, eu não podia negar esse Balerdrock vindo do cemitério, só que eu tenho um Crow. Ele tenta dar efeito do Balerdrock, eu dou o Crow. Aí ele ativa essa trap pra invocar fichas, sem problema. Eu ativo aqui a minha trap e eu ativo a minha Rank Up, banindo 2 monstros trevas do meu cemitério, para invocar o Falcão Revolto ataque aéreo, e aí ele vai ativar efeito, e como eu utilizei um monstro Exige de Trevas para uma invocação Exige, eu consigo também ativar efeito da Trap e destruir essas 2 fichas dele, e ter o dano aqui para finalizar, 2.000, 3.000, finalizava o oponente, vitória contra a gente, vitória pra gente contra o deck de Zombie World. Mais um exemplo de turno 1, dessa vez contra um TG, que vai ser a mesma coisa, mano, o Requiem vai carregar o turno 1 desse deck, enquanto o TG, mano, é que você não faz nem fudendo a play de rank up no turno do oponente. Você faz no seu, porque o TG usa lança, mano. O TG, quase todos os TG usam lança, tá ligado? Então, não guarde pra dar no turno do oponente. Já tem no seu turno, tá? Lá ele. Vamos lá, não vou sumo do tributo. Eu descartei aqui o Estrangulador, tá? Pra acionar a carta pra mão. Envio o Imitador pro cemitério. Adiciono aqui o Estrangulador. Vou dar Special Summon dele. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Rebellion. Já tenho aqui rank up. Já vou ativar rank up aqui pra invocar o Requiem. E aqui ainda tem uma lança e um Crow. Uma lança pra proteger o meu Requiem e um Crow caso dê merda, tá? Vamos lá, turno do oponente. Ele começa dando a skill, revelando aqui o Lobo de Guerra pra adicionar a magia. Vai ativar a magia, descartando o próprio Lobo de Guerra e adicionar um Golpeador e o Zumbi. Ele vai começar dando Special Summon desse Golpeador, aí vai invocar o Lobo de Guerra, tô deixando ele jogar, tá? Vai invocar o Zumbi, quer dizer, o Dino aqui, né? Vai juntar os dois pra invocar o Cláusulas, pra tentar forçar a negação, mas aqui eu tenho 3 negates, tá ligado? Então, tchau, Cláusulas, já é negado e destruído. Ele tenta aqui dar o Zumbi, invocou o Zumbi, juntou os dois aqui pra fazer o Arauto. O Arauto é chato, porque ele consegue forçar mais uma carta minha, né? Ele deu o normal summon aqui do Serpente, aí eu nego, aí ele nego com o Arauto, e eu nego o Arauto de novo, sem nenhum problema. Tudo negado. Só tem mais uma carta na mão, já gastou a normal, invoca aqui o Rebellion, não tinha mais nada o que fazer. E é isso, o Requiem carregou o turno 1 e foi o suficiente pra vencer, pra segurar o TG completamente, tá? Realmente, 3 negates de monstro destruindo ainda, é realmente muito forte. Vamos lá, um replay, um OTK contra um Sky Strike, um OTK milimetricamente calculado, sem nenhum dano a mais, tá? Vocês vão ver. Ele começa o turno 1, ele faz jogadas aqui de Sky Strike, invoca Shizuko, adiciona aqui Engage de Follow. Eu abri com os dois aqui, Imitador é triste. Eu dou skill, descarto um dos imitadores, se não me engano, pra adicionar Rank Up e setar Trap. Vamos lá, ainda invoca um bicho do deck, invoca o Estrangulador. Normal Summon do Tributo. Aqui eu não tenho um imitador pra enviar pro deck, tá? Acaba enviando aqui um Indistinto. O Indistinto, quando cai no cemitério, eu adiciono outro Indistinto pra mão, sem problema. Agora eu vou ativar aqui a Trap, invocar esse Indistinto, juntar o Tributo e esse Indistinto pra invocar o Cavaleiro Raptor. Agora eu vou dar o efeito dele, detachando o material, pra invocar aqui o Falcão Estranho. E como eu invoquei o monstro Exige aqui, utilizando Exige de Trevas como matéria, eu consigo ativar o efeito da Trap, destruir carta do oponente, destruir uma acertada dele. Flipa aqui o meu Estrangulador, como eu tenho um Exige com Exige de Trevas como matéria, eu consigo ativar o efeito dele, o outro efeito. Invocar o Imitador do deck, invocar o Imitador do cemitério. Agora eu vou juntar aqui os dois pra fazer o Força Strix. Detachar o Imitador, para adicionar um Bestalada 4 do deck pra mão, adiciono aqui o Estrangulador. Agora eu vou dar efeito do Imitador, porque ele caiu no cemitério, tá? Vou banir ele para adicionar aqui o Cantante. Vou descartar a minha Rank Up e utilizar a Força Strix para invocar o Ataque Aéreo. O Ataque Aéreo, quando é invocado, eu consigo destruir uma carta do oponente, vou destruir aqui a Shizuko. Só que ele dá aqui Eagle Buster para proteger a Shizuko de efeitos em geral. Sem problema, eu ativo aqui o Dedecro para banir a Rei do cemitério dele. Vou dar Special Summon do meu Estrangulador.
E eu vou dar Special Summon do meu cantante que tem 100 de ataque. E esse 100 de ataque vai fazer com que eu ganhe o duelo. Por quê? Vou bater aqui com o Falcão Estranho. Aí vou dar 300 de ataque. Aí eu perco o debuff de ataque da Shizuko. Bato com 2000. Bato com 1600. O oponente fica com 100 de vida. E o cantante aqui finaliza o duelo. Matemática perfeita aqui contra o Sky Strike. O suficiente para finalizar a partida e dar o TK. Tudo calculado. E por último, mas não menos importante, mais um replay contra um Altergeist. Mais um replay contra um Altergeist, só que desta vez eu começando. O primeiro replay que eu mostrei do Altergeist foi eu indo segundo, né? Enfim, e de novo, mais um turno 1 invocando o Hacken, tá? Aqui eu vou dar skill, revelar minha rank up, quer dizer, voltar rank up pro deck para acionar um monstro Rage Raptor, normal summon do tributo, envio o imitador, e aqui ele dá Crow no meu imitador. Sem problema, eu dou o efeito da skill, descarto o Crow, lembrando que eu posso descartar qualquer monstro para ativar o primeiro efeito da skill, que é acionar rank up e setar a trap. Por isso eu acho que o Crow é muito bom nesse deck, porque o Crow, além de ser uma range trap, uma das melhores do formato, ele é um monstro, obviamente a range trap é um monstro, quer dizer, tem permanence, né? Ele é um monstro, ou seja, serve de descarte para ativar o efeito da skill, de adicionar rank up e setar a trap, e ele é trevas. Serve de monstro para eu banir pelo efeito da rank up e invocar os meus monstros Exceeds. Então ele é uma carta perfeita pro deck, combina também, é um pássaro, ou seja, combina com tudo aqui. Ele é realmente quase indispensável no deck, tá? Quase indispensável. Mas enfim, eu descarto ele para acionar rank up e setar trap. Agora eu vou dar Special Summon do meu Estrangulador, vou juntar os dois para fazer aqui o Rebellion. E dessa vez eu seto a minha rank up. Por quê? Porque é um Altergeist, mano. Um Altergeist dificilmente vai ter lança proibida, tá? Dificilmente vai rodar MST. Então você tem que conhecer o deck do oponente pra aí decidir se você seta essa rank up ou não. Um Altergeist dificilmente vai rodar lança ou vai rodar alguma coisa que impeça com que eu invoque meu rank up, tá ligado? O Altergeist roda traps, enfim. E aí, na normal summon da Buscacina dele, eu já dou a rank up, banindo o Crow, pra invocar o Reiken, papocando a Buscacina pelo efeito da trap. Ela tentativa efeito, eu, opa, negada. Seja negada. Show, ele seta uma carta e passa. Meu turno, comprei uma lança. Tô com duas lanças aqui. Bato o Reikiei, sem pressa. Vamos lá. Como eu falei, muito dependente do top deck, o Rage Raptor. Turno do cara. Ele dá normal summon aqui da Buscacina e envia ela pro... bate com a Buscacina. Tentativa efeito pra enviar meu Reiken pro cemitério. Eu nego. E aí ele dá efeito da Buscacina e aqui eu poderia negar. Só que por que eu não neguei? Porque eu queria guardar o negate da minha Buscacina pro multifaker dele. E caso eu negasse esse efeito da Buscacina e a carta que ele tivesse na mão fosse o Multifaker, ele poderia jogar Yu-Gi-Oh! Pra caralho, então eu preferi guardar o meu negate pro Multifaker em si. É claro, ele poderia não ter o Multifaker na mão e ter buscado agora pelo efeito da Buscacina. Se eu tivesse negado, ele não teria Multifaker. Mas caso ele já tivesse e eu tivesse negado gastar esse negate, eu iria me enrolar bastante. Então, eu acho que eu joguei certo aqui, tá? Aí eu bato, ele ativa aqui a manifestação, invoca a Buscacina e Multifaker na mão. Agora sim eu nego esse Multifaker, tá? E, como eu neguei destruir, eu consegui invocar aqui o Rebellion. E, mano, meu ataque tá continuando. E ele não tinha mais nada pra parar. Venci o duelo. E é isso. Esse é o Rage Raptor. Acho que vocês conseguiram perceber quais são os pontos fortes do deck e quais são os pontos fracos. Vamos debater isso nas considerações finais. Simbora. Vamos lá, pontos fortes do deck, mano. O turno 1 do deck é realmente muito bom. Só que tem um problema. Esse Reiken aqui toma tudo, mano. Ele toma Cálice, ele toma Book. Se você fizer a besteira de guardar a sua rank up pra dar no turno do oponente, ele toma lança, toma MST na rank up, então toma diversas cartas, porra, toma Afterburners do Sky Strike, toma Succession Soul do Blue Eyes, toma muita coisa, tá? Muita coisa. Então invocar esse bicho aqui e deixar ele no campo não é garantia de nada, nada. E é por isso que as 3 lanças se fazem necessárias nesse deck, pra você proteger o seu Reiken de todas as formas possíveis, porque caso ele passe, caso o oponente não consiga lidar com ele é muito forte, porque é 3 negações de monstros, tá? Então turno 1 é isso. Você tem essa jogada, mas ela é frágil, como eu falei pra Book, Cálice, enfim, todas as cartas que eu falei. Mas esse passo é forte. Turno 2. Turno 2 esse deck tem algumas formas de jogar, consegue jogar bem. Suas lanças para proteger ali da setagem do oponente. Esse deck consegue ter algum volume justamente pela skill, que invoca um bicho do deck. E aí você controlando o Rage Raptor, você consegue dar Special Summon aqui do seu Distinto, do seu Doloroso, do seu Estrangulador. Então você tem alguns monstros aqui que fazem volume no seu deck. A rank up ser magia rápida também ajuda demais, porque se você invocar um monstro Exceed e o oponente dá alguma interação nesse Exceed, você consegue ativar Rank Up e utilizar esse Exceed que você controla como matéria pra fazer um Rank Up, e aí a carta do oponente perde alvo. O deck pecava bastante no turno 2, porque ele não tinha esse volume que o deck hoje tem. Não tinha um skill que invocava do deck, tá ligado? Você não conseguia fazer muitas coisas se você utilizasse o Indistinto, porque você não tinha
esse monstro aqui que permite várias coisas. A Trap também te dá uma boa vantagem em turno 2, porque qualquer rank up que você faz ali, você destrói carta do oponente. Então, esse deck realmente ficou melhor turno 2. Ponto. Então é isso, o deck mantém um turno 1 bom e melhora o seu turno 2. Isso é o suficiente pra botar esse deck no meta? Não, eu acho que não. Porque como eu comentei no C-Plays, o early game desse deck, que é o quê? O que é early game? É o começo dele, é bom. Porra, invoca os bichos, caralho, monta os campos, tamo jogando Yu-Gi-Oh! O mid game, que é ali pro meio do jogo, lá turno 4, turno 5, e o late game, que é, sei lá, turno 9, turno 10... Esse deck tem dificuldade porque ele é muito dependente do top deck. Você não tem um monstro que tá ali no seu cemitério, você pode banir e adicionar uma carta. Você tem esses dois monstros aqui que flutuam, beleza, mas não é o suficiente. Caso você gaste o efeito da skill de voltar a rank up pro deck pra acionar o monstro Rage Raptor, o seu top deck fica menos consistente ainda, porque se você comprar um rank up não gera monstro. Então o problema desse deck hoje é no mid game e no late game. No grind em si, esse deck aqui eu acho que perde pra vários decks do meta atualmente, tá? Mas é aquilo, mano. É um deck que joga Yu-Gi-Oh, mano. É um deck que você vai ganhar jogos, porque você vai invocar um Hacken, o cara não vai conseguir lidar com esse Hacken e você vai ganhar o jogo assim. No turno 2 você vai spamar uns bichos, vai invocar uns rank up, vai destruir carta do oponente e vai vencer. Você vai ganhar os jogos, só que eu acho que esse deck não tanca o meta. Do jeito que tá hoje, mano. Porra, com Shadow forte pra caralho, com Blue Eyes forte, tá ligado? Com Sky Strike aí, com TG, com Zumbi, invocando vários monstros. Esse deck aqui não tanca não, mano. Eu acho que ele não tanca. Mas, pra ranqueada, pra você ali, porra, pegar o seu rei dos jogos, acho que você consegue pegar com esse deck. Mas, competitivamente falando, assim, no mais alto nível, eu acho que esse deck aqui não entra não, tá? É a minha opinião. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E quando a gente virar membro, é só clicar aqui no Seja Membro. Além de você ter acesso ao grupo do WhatsApp pra participar dos debates sobre Duel Links, porra. Anunciou caixa nova, mano, é eu correndo, montando decklist, teorizando decklist, porra, comentando sobre a caixa. Então, quer ter esse tipo de conteúdo, é só clicar aqui em Seja Membro e entrar no grupo dos membros, tá? Aí você vai ter uma galera lá que conversa sobre Duel Links 24 horas por dia, me incluindo nisso. E também você ganha acesso antecipado aos vídeos. Toda vez que eu postar um vídeo, porra, algumas horas antes você vai poder assistir ele exclusivamente. E além de você me apoiar, continuar gravando vídeos aqui pro canal. Então se você gosta do conteúdo do canal e quer me apoiar de alguma forma e ganhar alguns benefícios, é só clicar aqui em Seja Membro. Inclusive, um salve pros membros Leonardo, André, Caio, Rafael, Breno, Adrien, Miniviti, Dede, Nir e Junil Sabá. Muito obrigado por serem membros e apoiarem o canal. Sem vocês esse vídeo não seria possível. Bom, acho que é isso. Fui, falei, até mais. Falou.